Então, família, no último vídeo que eu tive a oportunidade de passar para vocês a respeito de filmes, eu fiz a indicação do Batman Begins e comentei também a respeito do Batman Dark Knight. E até então eu passei alguns outros filmes aí com relação a ação, aventura e outros mais, até um de romance que tinha passado, Encontro Marcado, com Brad Pitt. E até então, como eu falei pra vocês, eu gosto de trazer bastante conteúdo a respeito disso, porque além de trazer um engajamento bom, é a possibilidade da pessoa não ficar procurando, né, aquele catálogo e tentando achar alguma coisa legal que preste para poder assistir. E esse filme de hoje aí que eu vou passar pra vocês é um filme meio que romance e drama. É o filme O Melhor de Mim, é um filme muito bom aí de 2014. Um filme que até então, quando eu assisti, cara, eu fiquei fascinado. É um filme incrível, um filme maravilhoso. E eu sou do tipo assim, eu costumo acompanhar um filme bom, um filme que tem um conteúdo bacana, o principal de tudo, né, que tem uma história bem elaborada. E até então conta a história de Dawson e Amanda, os dois aí que vai fazer o par romântico aí no filme. O filme tem em torno de 1 hora e 58 minutos. A história do filme acaba percebendo aí que na primavera de 1964 acontece tudo isso aí. O relato do filme deixa bem explicado aí. Amanda e Dawson acabam se conhecendo e desde então, desse momento pra frente, eles não conseguem mais se separar. Ela sente que ele é como se fosse um porto seguro pra ela, né? E os dois começam esse relacionamento aí. O filme é muito bem elaborado, a história. E ele acaba indo conhecer a família dela até então é uma família tradicional e bem financeiramente, e o pai dela oferece dinheiro para ele para poder separar os dois, e ele não aceita. E até então ele conversa com ela, eles tentam se acertar, mas aí por ocasião do destino eles acabam se separando, e nessa separação aí cada um toma o seu rumo aí. Ela acaba casando, tendo filho, e ele acaba indo para uma outra cidade, acaba indo trabalhar em outro lugar. E até então eles acabam se encontrando 20 anos depois. E é uma história linda, cara, é uma história que fala pra você, quando eu assisti a primeira vez, é algo incrível, sabe? É muito ligado à realidade. E 20 anos depois desse encontro deles, eles dois acabam se encontrando por causa da morte de uma pessoa, um amigo que eles tinham em comum. E esse amigo deixou no testamento que eles seriam os herdeiros diretos, né? Como ele não tinha filhos. E até então esse encontro de 20 anos depois acaba, de certa forma, reaproximando os dois, né? E é uma coisa que, assim, querendo ou não, isso liga muito com a realidade, né? O caminho que cada um toma, o destino que cada um vai ter. E principalmente, né, aquela coisa do reencontro dos dois, relembrar coisas do passado, coisas boas principalmente. E o relacionamento dos dois foi uma coisa que deixou muito marcado para ambos, né, nessa parte aí. E eles acabam tendo uma cena que é muito famosa, até cheguei a publicar aí no meu story várias vezes. É uma parte da varanda que eles estão conversando e bebendo, e ela elogia muito, né. E de alguma forma você ficou mais bonito, que é tão irritante. Não poderia ter ficado careca ou gordo, meu Deus. Uma mensagem muito positiva a respeito de a gente não saber como que vai ser o dia de amanhã e os tipos de pessoas boas que a gente pode se deparar, encontrar no caminho. E dessa parte em diante aí ela tá infeliz no casamento dela. Até então o marido dela também acaba deixando alguns pontos aí a desejar, e ela se relaciona com ele. E o Dawson e a Amanda, nessa questão aí, eles acabam revivendo, né, aquelas épocas boas que eles tinham. Porém ele já tinha algumas intrigas com os irmãos dele. E os irmãos dele, o pai dele, eram pessoas muito violentas, pessoas que literalmente traziam muito problemas. E ele até teve uma situação que ele catou uma arma para matar o pai dele, e o pai dele tinha problema com alcoolismo. Os irmãos dele era tudo ruim, tudo perverso, sabe? Uma coisa bem pesada mesmo. Mas é um filme assim que não falei pra vocês, a história em si mostra muito do caminho de cada um e como essa reaproximação fez bem pros dois. E a história finaliza aí, como eu falei pra vocês, né? Como é um romance e drama.
ele acaba libertando um rapaz que estava tendo problemas lá, de um amigo dele que veio a falecer por conta da confusão que teve. A arma acabou atirando e acertando um amigo dele. Ele tinha ficado um tempo preso, porém aconteceu de quando ele sair, ele sempre enviava dinheiro para a família desse amigo dele, né, que até então veio a falecer. E o filho desse amigo dele estava sendo manipulado pelos irmãos dele, o Dawson. E nisso daí, quando ele resgata esse garoto, ele acaba arrumando alguns problemas com essa família dele, né? Esses irmãos que estavam até então afastados. E o irmão dele acaba pegando uma arma no final e atirando nele, matando ele. E ela, de certa forma, assim, fica muito triste, ela fica sabendo da notícia. Literalmente, ela fica sabendo depois que volta pra cidade, volta pra família dela. E o plano dela era voltar com ele, porém como aconteceu essa tragédia, né? E o filho dela no final revela que tinha uma pessoa que ia ajudar ele através de um procedimento cirúrgico. E o amigo dela, no caso seria esse cara aí que seria amigo, né? Até onde conheceu. O Dawson ia ser o doador do filho dela. É um filme incrível, como eu falei pra vocês, não tenho o que dizer. É um filme que literalmente é muita coisa boa, mensagens muito positivas aí. Agradeço a todo mundo aí que tem acompanhado o canal. Até a próxima.